Capítulo 4. A segunda reunião mediúnica. Tio Senhor, o tio Mariano, já estamos íntimos, nos recebe com alegria, enquanto conversamos animadamente. Penso sobre o que nos aguardaria naquela reunião. Tio Senhor conta sobre a época em que era ateu. Ele viveu tantos fenômenos mediúnicos. Os espíritos jogavam pedras na casa dele, objetos se moviam, sumiam e apareciam em lugares distantes fora da casa, que não teve como negar a existência do mundo espiritual. Acontecerá algo tão extraordinário como na outra reunião? Pergunto. Apesar dos muitos anos de trabalho mediúnico, os espíritos sempre nos surpreendem com ensinamentos e com ajuda. A mediunidade é uma aventura em direção ao infinito e sempre nos surpreenderá. Por isso, todo esforço para se manter equilibrado e renunciar ao que for necessário sempre é recompensado pela paz que se sente, pela alegria de servir e por experiências inesperadas. Ela é um estímulo sagrado para nos melhorarmos, vale muito a pena. Nunca me arrependi dos esforços que fiz. É muito, muito melhor do que farra. Diz rindo e batendo em meu ombro, avisa, todos já estão na sala. Após a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a prece, faz-se silêncio. Tio Senhor levanta-se. Fala com uma voz idosa e firme. Uma energia de intensa ternura invade o ambiente. Só quem sente pessoalmente a vibração de um espírito elevado pode entender a grandeza dessas experiências. É uma pena que existam jovens espíritas que nunca vivenciaram isso. Será que eles têm medo? O amigo espiritual fala sobre o amor que devemos aos sofredores, aos desamparados, aos nossos amigos e familiares. Sinto-me tão bem que choro. Sinto uma saudade imensa, não sei de quê, uma vontade de viver um amor profundo que desconhece os próprios interesses, que sempre está disposto a servir aos que sofrem. Vontade de ser verdadeiro cristão. Quem é esse espírito? É Bezerra de Menezes, médico e político abnegado na época do Império. Desencarnou em 1900, conhecido como médico dos pobres. Ele os atendia, aconselhava, dava remédio e orava por todos. Por isso, ele irradia uma energia tão poderosa e emocionante. Ele fala do que vive e do que sente. É autêntico. Aí vem o susto. Ele fala para o Eurípides ficar em pé e aplicar passes nas pessoas enfermas que estão na reunião. Eurípides se levanta tranquilamente e aplica os passes. Eu tremo. Se ele me chamar, eu desmaio. Nunca pedi tanto a Deus para ser esquecido. Estava ficando nervoso de verdade. Sinto que estou atrapalhando a reunião com tantos pensamentos desencontrados. Respiro fundo e oro. Peço a Deus que ajude Eurípides e os enfermos. Sinto paz, um silêncio confortável. As emoções estão apenas começando. Eurípides senta. Passam-se alguns minutos. Comunica-se outro espírito, sua voz é ousada e firme. Vicente de Paulo, é seu nome, o corajoso santo católico. Lembro-me, na hora, que Eurípides é da congregação de São Vicente. Que interessante. O que será que ele vai falar? Dirige-se diretamente a Eurípides e diz, eu sou o seu guia espiritual. Que inveja, só ele, penso. Ele fala que observa o zelo e o desprendimento de Eurípides nas atividades da congregação,
mas alerta que há muitos anos ali não mais existe o Espírito do Cristo. Ele deveria assumir outras tarefas. Acho melhor transcrever o final da mensagem. Não foi tão agradável. Abandone, sem pesar e sem mágoa, o seu cargo na congregação. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será o Cristo e cujo diretor espiritual serei eu, tendo com você como o comandante material. Afaste de vez da igreja. Quando ouvir o espolcar dos fogos, o repicar dos sinos ou o som das músicas sacras, não se sinta magoado nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviço e nos conclama a ação dinamizadora do amor. Meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão, a própria família revoltar-se-á, mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque, a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliam ilimitadamente. Ele concluiu dizendo: você atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. Ferrou, penso. No final da reunião, Eurípides fica pensativo, com um olhar calmo e confiante. Sinto vergonha de mim. Queria atenção, o guia, mas não a cruz do sacrifício. O que acontecerá, Eurípides? Como se adivinhasse meus conflitos íntimos, ele me abraça e diz: Deus é sempre misericordioso, confiemos. Nunca nos faltará força para superarmos a nós mesmos, nem coragem para executarmos a vontade do Cristo. Este é Eurípides, sempre firme e corajoso. É noite. Eurípides pergunta ao tio onde mora Carlos. O tio pensa e lembra. Carlos é um leproso que vive isolado em uma casa distante. Eurípides afirma que precisa visitá-lo. O tio concorda e combina que todos sairão cedo pela manhã. Precisamos ir ainda hoje, diz Eurípides. É perigoso. À noite não tem luar e a estrada é na mata fechada, argumenta o tio. Tio, precisamos ir ainda hoje. Estamos agindo em nome de Deus, insiste Eurípides. Vamos todos. O caminho é difícil e carregamos alimentos. Chegamos a um casebre que parece abandonado. Eurípides bate a porta. Carlos abre. Seu rosto está desfigurado pela doença e pela fome. Está há 3 dias sem água e sem comida. Eurípides cumprimenta-o, entrega os alimentos. Eles conversam e se divertem. Ao sair, Eurípides beija sua testa. Carlos fica curado. É a primeira cura de Eurípides.